Pois é, no caso do Beto, eu acho que a escolha foi muito bem feita dele fazer o pai, os diretores, a equipe da Casa de Cinema que produz, né, esse seriado junto com a RBS. Eu acho que eles acertaram na escolha dele como pai, assim como os outros personagens. É claro que sempre vai ter alguém que não vai achar muito bacana ou vai criticar, mas isso é o normal, né? A gente não pode achar que a gente... Até porque o livro tem bem mais conteúdo, né? É. No cinema, numa televisão, numa peça de teatro, tem que reduzir aquilo, né? Passar a informação no toda. No caso das tiras, eu acho que é mais complicado, porque são poucas informações. Nossa, no começo, antes de ver o roteiro, quando só se falava e começou a se fazer alguns ensaios e tal, em cima de situações, eu achava o trabalho quase, não impossível, claro, mas assim, de uma dificuldade muito grande de transformar aquelas pequenas piadas numa história, enfim, né? Claro, porque... Mas aí é uma situação diferente de um livro, eu acredito, bem diferente. É que se tu imaginar assim, ó, por exemplo, uma página de texto, ali tu tem uns 2 minutos de fala e de espetáculo, digamos assim, de ação. As tiras é pouca informação. No caso do livro da Cláudia Tages, quando tu vai lendo esse livro, tu já vê as situações na tua mente, assim, né? Ela consegue te levar para aquele mundo, né? E assim, o que eu vejo? Quando eu fiz a adaptação desse livro da Cláudia Tages, eu fiquei muito em contato com ela e eu passava sempre o meu trabalho para ela dar uma lida e dar o ok final. Porque a última coisa que eu quero é que um autor vá assistir o espetáculo e de repente fale assim, meu Deus, o que esse cara fez? Não foi isso que eu escrevi. Então, eu me sinto mais tranquilo sempre, né, quando eu trabalho. Por exemplo, eu dirigi recentemente um espetáculo escrito pelo Jorge Furtado. Eu fiz questão dele e eu sempre convidava ele para os ensaios. Para mim é importante ter, entendeu, essa resposta tanto do autor, enfim, é importante. Eu não me sinto seguro e não me sentiria se a Cláudia não tivesse dado o ok final. Porque, claro, na hora de tu fazer uma adaptação, tu pode deturpar totalmente a história. Mas eu procurei ser muito fiel, né? E para vocês, Rafaela e Beto, vocês chegaram a ler o livro? Sim. Sim, né? Tem a pergunta aquela, né? Mas, assim, quando vocês enxergavam, lendo o livro, como é que vocês enxergavam os personagens de vocês dentro do livro? Vocês acham como é que foi essa transformação, então, para levar ao palco? Para mim foi um processo que mexeu com a minha cabeça, assim. Porque quando eu li o livro, óbvio, no livro tem mais coisas, né? As histórias são mais longas. Daí, quando transformava para a peça, como é que eu ia fazer a transformação na personagem? Para ela não parecer vulgar, porque no livro tem mais um tempo que ela conhece, os caras se apaixonam. E na peça é mais rápido, é tudo rápido. Então foi isso que mexeu comigo, assim, nossa, como que eu vou fazer para ela não parecer vulgar? Uma mulher que tá no ônibus, se apaixona e já vai dormir na casa do cara, né? Mas eu acho que graças ao Bob a gente conseguiu pensar junto, assim, para resolver isso, não? Tive que colocar na minha cabeça que era diferente, na peça ia ser diferente que no livro. Então foi bem complicado, assim, mas conseguimos, né? É, incrível. O talento e o carisma da Rafaela é fundamental para que esse espetáculo esteja fazendo o sucesso que está fazendo. A gente está fazendo 1 ano de temporada agora em outubro, com uma nova temporada comemorando esse sucesso no Teatro Renascença, e a gente já se apresentou em várias cidades pelo interior do estado e enfim, esse espetáculo ele está nos levando a muitos lugares e isso é muito legal. E essa personagem, na verdade, eu tive uma crise também quando eu tive que decidir quem ia fazer esse papel. Então eu abri testes em Porto Alegre, saiu, enfim, em alguns lugares chamando atrizes, né? Eu recebi, poxa,
digamos assim, que eu selecionei 30 atrizes, né, que elas mandavam os currículos com foto. E aí eu olhava as fotos e será que essa é a Maria Ana? E aí eu ia assim, daí eu cheguei em 30 atrizes. E dessas 30, eu cheguei na Rafaela. Então eu tinha uma certeza muito grande que ela era a atriz perfeita para segurar 1h30 em cena e toda essa onda que é essa peça, né? Na verdade é um tsunami, assim, porque são mais de 60 figurinos, né? É uma loucura essa ela não sai produção. de cena. Já para ter uma ideia, nessa 1h30 ela está sempre em cena. É só os outros. Que vão fazer uma troca, os amantes, os amores delas. A melhor amiga, que tem a Cláudia Meneghetti faz a melhor amiga dela, que né, confidências e tal, e os 4 atores homens que vão fazem... revezando os personagens masculinos. Cada um faz em média 5 personagens. Então É porque não são só 10 amores, na verdade. São Entre namoros e namoricos, digamos, ou... né? A gente nunca contou exatamente, mas... porque tem coisas que não pode considerar um amor... enfim... Vocês estão com quase um ano de espetáculo, comemorados agora em outubro, né? E nesse meio tempo, como é que funciona essas pequenas adaptações que se fazem, as situações cotidianas que aparecem que apareceram ao longo do ano, né? Como é que elas são inseridas dentro do espetáculo? Há essa interferência, tanto do público como de coisas factuais que aconteçam? Muito. Na verdade, eu sou o diretor do espetáculo e... eu estou trabalhando com atores muito criativos e eles são, assim, digamos, muito piadistas. Ele quer dizer que cada dia a peça sai do jeito. Cada dia não é diferente, né? Claro que aí sempre no final há uma avaliação e olha, isso funcionou, isso não, vamos cortar. Então, a minha grande preocupação é essa, porque às vezes o ator, quando ele está em cena, ele pode acreditar que a risada e a gargalhada é o pico mais alto, entendeu? É o gol, sei lá, maravilhoso que ele poderia ter feito e ele acredita que fez porque houve uma reação de gargalhada e risada, que não quer dizer, tu entendeu? De repente, né, uma cena... a resposta não quer dizer, a gargalhada não quer dizer a resposta perfeita, entendeu? Digamos assim. Então, é muito fácil, de repente, tu sair com uma piadinha e já ter aquela resposta ali, mas aí tu pode estragar uma série de outras coisas que vêm em sequência ou desfocar outras coisas. Mas, enfim, né? Eu dou toda a liberdade para os atores e o que eu quero é que todo mundo esteja feliz, né, fazendo o trabalho, mas ao mesmo tempo é importante também essas coisas novas que vão acontecendo e de repente pinta coisas muito interessantes. Mas enfim, é uma comédia e o espetáculo ele tem essa possibilidade de uma obra um pouquinho aberta, né? Não totalmente aberta, mas que pode sofrer algumas interferências, né? Sim, porque senão o espetáculo pode durar 2 horas, entendeu? Que não é a ideia. Porque é assim, né? O cara faz uma piadinha, o público ri, aí o outro emenda a piada numa outra, e quando tu vê já passou 3 minutos aqui, 3 ali, 4 ali, quando tu vê... Mas é que também por ser uma comédia, né, eu acho que a comédia necessita muito da resposta do público, então a gente vai jogando, vai tendo jogo de cintura com o público, dependendo da resposta. Isso varia muito também, né? Tem públicos que são... Que mesmo gostando, que a gente vê que as pessoas gostam, e principalmente no final, mas não são tão expansivos, né? Então... não é como diz muito Bob, dependendo não é do só público, através né? da risada aberta que o público demonstra que está gostando, né? Não é só esse o parâmetro. Mas por ser uma comédia tem resposta imediata, é isso que eu quis dizer, não? Claro, às vezes funciona imediatamente, né? Sim. No drama tu vai ver que o tu público, não tá quando no tendo final tá o povo ali com aquela cara na assustada, hora, assim, quando acende as luzes do teatro. Tá né? Tu não tem uma resposta na hora, tu não sabe muito bem na comédia, não.